SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em inglês, AIDS. Há 30 anos, a população mundial se assustava com a descoberta de uma nova doença mortal, causada por um vírus, o HIV, que ataca violentamente o sistema imunológico e expõe pacientes a infecções oportunistas como a tuberculose e a pneumonia. O vírus, transmitido pelo sangue, secreções vaginais, leite materno ou sêmen, já provocou cerca de 30 milhões de mortes no planeta. Há ainda 33 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, das quais 65% vivem na África subsaariana. Isso sem contar os soropositivos que desconhecem ter a doença. Nessas 3 décadas, a AIDS desencadeou, como nunca havia acontecido antes, uma mobilização global. Conquistou fartos investimentos financeiros da iniciativa pública e privada e provocou avanços médicos e científicos na tentativa de conter a epidemia. Apesar dos avanços, a AIDS está longe de ser controlada. Discutir caminhos que possam ajudar a diminuir os índices de transmissão, antecipar o diagnóstico e, principalmente, garantir que todos tenham acesso ao tratamento e à supressão de preconceitos é promover saúde por um planeta melhor e mais justo para todos. Olá, está no ar Melhor e Mais Justo. O programa de hoje fala sobre a AIDS, uma das maiores epidemias dos séculos XX e XXI também. Para essa conversa, convidamos Jorge Eduardo, presidente da ONG Instituto Vida Nova, Rita da Silva, assistente social da OSTRA, Organização de Solidariedade, Trabalho e Respeito à AIDS, José Aparecido do Senhor, voluntário da OSTRA, soropositivo, e Alexandre Grangeiro, pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da USP. O Brasil é referência mundial nas políticas de combate à AIDS. A gente já enfrentou a resistência de grandes laboratórios internacionais e conseguimos a quebra de patentes de remédios para proteger a saúde pública, a população. Em 1997, foi criada uma lei que garante o acesso de todos os brasileiros aos medicamentos contra o vírus HIV, todos os infectados, naturalmente. Mas os números do Ministério da Saúde apontam que, com exceção da região sudeste, não há uma diminuição significativa no número de mortes por AIDS. Grande parte desses índices são o resultado da falta de diagnóstico da doença e da falta de acesso ao coquetel de medicamentos do tratamento. Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Acho esse um debate absolutamente relevante que deve ser reiteradamente colocado, né, para a população. E a gente vai começar com as damas. Rita da Silva, por favor, a questão está no campo do diagnóstico, do acesso aos medicamentos e em que outros aspectos, digamos, menos técnicos e mais sociais? A questão ainda que ainda é bem presente é o preconceito, a discriminação que as pessoas sofrem ainda. Por conta disso, elas acabam não querendo falar, não são todas como o nosso amigo Pelé, que estão dispostos a assumir. O Pelé é o José Aparecido. Desculpa, é que eu conheço como Pelé. Que assumem, né, serem soropositivos devido aos preconceitos que passam em casa, fora de casa. E o preconceito maior que tem, inclusive, é da própria pessoa mesmo. Porque primeiro você precisa superar o seu próprio preconceito. E depois você tem que superar o preconceito fora. Que vem do trabalho, na escola, dos amigos, da família. Em todos os lugares que você frequenta, quando sabem que você é um soropositivo, por mais que a pessoa tenha informação, sempre tem, né? Então, mas o preconceito, sem querer te interromper e já te interrompendo, o preconceito tem a ver, no início da epidemia, né, alguns anos atrás, como se divulgou muito fortemente a ideia de que certos grupos seriam especificamente certos grupos, como homossexuais, por exemplo, prostitutas, drogados, que usam drogas injetáveis, seriam os candidatos, né? Também, porque eu creio que, na época, eu como sou soropositivo há mais de 25 anos, na época foi considerada a peste gay, né? Então, isso já é muito pejorativo,
né, para a sociedade, as pessoas não entendem. Então, até 2000 ainda se tinha, né, esse rótulo. Então, se dificultou muito, porque, como foi dito, o preconceito, às vezes, parte de nós mesmos. Não são todos, mas por que o preconceito? Porque esse rótulo de peste gay se tornou, assim, muito difícil, porque nem todos os soropositivos eram gays ou são gays, né? Uhum. E então isso ficou muito difícil, porque qualquer rótulo, para você, eu como soropositivo posso afirmar isso, que eu vivi, momentos, eu me isolei, né? Eu mesmo estava criando um preconceito na vida, na minha própria vida, né? E com isso, você tinha medo de se expor, porque a sociedade ia te apontar, né? No trabalho, eu como metalúrgico, que fui, né? Me aposentei como metalúrgico, eu vi toda essa história. Então, nesse decorrer desses 25 anos, né, que eu me conheço soropositivo, eu passei por muitas fases, né? E vivi também, e o preconceito que partiu de mim. Porque até então, quando eu resolvi me abrir, as coisas melhoraram para mim. Porque eu consegui enxergar. Eu conseguindo enxergar, eu consegui lidar melhor com as pessoas, né? Eu logo que né, fiz os exames e foi detectado, eu já procurei o meu médico na empresa a qual eu trabalhava, né? E fui bem orientado. Na época, isso nos anos 90, início de 91, 92, né? Fui bem orientado. Eu agradeço esse médico até hoje por essa orientação, né? Que aí me abriu a mente, né? Aí eu comecei a lidar comigo, né? Em casa, no trabalho. E aí foi onde eu comecei a me abrir para as pessoas, porque eu achei que seria importante, porque eu via todo mundo se esconder. E aquilo era prejudicial, porque foi uma época dificílima, onde acontecia muito óbito, né? As pessoas estavam morrendo à toa, se descobria com 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, e ia embora, né? E eu vi que para mim não era aquilo, eu queria uma outra coisa para mim. E a sociedade estava mostrando tudo, apesar de início não termos tratamento ainda, a minha época foi crítica, não tínhamos tratamento, nós tomávamos qualquer enfermidade que tinha, né, decorrentes do HIV, nós tomávamos a Bezetacil, os Bactrins da vida, medicamentos fortíssimos, né, que não ajudavam, infelizmente, né? Mas, como eu estou falando, o preconceito realmente começa da gente, ainda hoje. Porque senão, abriria-se um leque muito grande. Porque a partir do momento que você cria barreiras para você mesmo, você está criando barreira para a sociedade, para o mundo. Então, mas, José Aparecido, quero botar o Jorge e também o Alexandre na conversa. No seguinte sentido, eu estava fazendo referência, quer dizer, se o primeiro preconceito ele veio associado, era um preconceito cruzado, quer dizer, contra a AIDS, mas também ligado à ideia das identificações da orientação sexual, do tipo de atividade, que eram atividades discriminadas, ainda são, né, na sociedade. Então, os drogados, as prostitutas, os homossexuais, enfim. Hoje, esse preconceito, esse tipo de preconceito cruzado, talvez tenha diminuído um pouco, pelo menos, porque há outros grupos, hoje a gente sabe que a AIDS, embora esses grupos ainda sejam grupos de risco, digamos, a AIDS não afeta apenas grupos de risco. Quer dizer, muitas pessoas que não são nem drogadas, nem homossexuais, nem prostitutas, por exemplo, contraem AIDS, né? E os números crescem em outros segmentos da população. Ou estou errado? Jorge, por favor. Não, olha, escutando o Pelé, escutando a Rita, essa colocação, ao começo, ela era assim mesmo. Se classificava em grupos, né? Então, o que acontecia? Geralmente, nessa época, você se falava para alguém, eu tenho HIV, era rapidamente rotulado na testa uma das possibilidades dos grupos que você pertencia. Eu teve uma cabeça diferenciada, talvez, para a época, né? Eu também sou soropositivo há mais de 25 anos, nunca escondi de ninguém a minha, meu diagnóstico, né? Nunca sofri um preconceito. Como ela falou, talvez o próprio soropositivo acaba criando
uma parede e ele mesmo se preconceituoso com ele mesmo, né? Porque às vezes a gente fala assim, dependendo da sua compostura que você tem com a sociedade, e como a sociedade vai te tratar, né? E eu, graças a Deus, nunca tive essa dificuldade. A única dificuldade que eu tive foi comigo, como contar para meus pais. Porque já tinha um irmão que havia falecido de AIDS, né? Então isso foi um pouco difícil. Mas quando eu contei, foi uma surpresa maior para mim que para eles. Ele me falou, bom, a gente sabia. Mas eu sabia por quê. Sempre fui um cara, não querendo ser um santinho, mas um cara tranquilo. Mas a relação sexual, por exemplo, como foi no meu caso, somente uma vez é suficiente para você se contaminar, né? Então, acredito assim, eu, apesar de coordenar hoje um grupo de pacientes lá na ONG que presido, eu escuto muito isso do preconceito, da dificuldade de se abrir, e isso acaba trazendo, às vezes, um problema psiquiátrico para essas pessoas e acabam adoecendo, né? Então, justamente porque ele mesmo tem essa dificuldade de se abrir, né? E a nossa ONG ele fica na periferia da Zona Leste, onde o nível cultural das pessoas é baixíssimo, tem muitas pessoas que são analfabetas, com pouca educação. Da Zona Leste da região metropolitana de São Paulo, São né? Paulo. Então, fica essa dificuldade, você levar esse esclarecimento, qual a importância da pessoa se abrir, né? Por exemplo, o ano passado, óbitos que nós tivemos, depois de muitos anos, que foram 11, que foi uma surpresa muito grande para nós, um homem e o restante foram mulheres, e juntamente foram essas pessoas que tinham dificuldade de falar com a família e se abrir com um parente, poder desabafar, compartilhar esse momento de angústia que eles tinham. Alexandre, eu ouvia agora do ponto de vista, inclusive, mais técnico, né? Um pesquisador no campo da AIDS, da Faculdade de Medicina, da Medicina Preventiva. Como é que você vê esse quadro nesses 30 anos? Como é que ele evoluiu, inclusive do ponto de vista técnico, né? A evolução dos medicamentos, do antigo AZT aos coquetéis, aos antirretrovirais contemporâneos, o acesso a isso, está sendo razoável? Como é que você vê esses 30 anos, digamos? Então, antes de fazer esse comentário que você está chamando a atenção, que acho que é importantíssimo, eu só queria levantar a atenção, chamar a atenção que o preconceito ele não é só associado à prática marginal, ou seja, à transmissão do HIV e à prática marginal. Muito do preconceito vem também do medo de lidar com a doença, do medo de lidar com a morte. Nós não temos uma sociedade que lida bem com a doença ou que lida bem com o doente. Então, por mais que a gente hoje reconheça que toda a população está exposta ao risco de contrair a infecção, que há vários grupos que estão sendo atingidos de forma igual, esse medo ele é motivador de preconceito e faz com que mantenha ainda na nossa sociedade o próprio preconceito. E talvez esse seja uma das questões hoje ainda mais fortes, né? Porque se, de certa maneira, o preconceito é aquele que eu chamei de preconceito cruzado, ligado às questões da posição social, da orientação sexual, etc., das pessoas, a questão da letalidade, né, da morte, da morbidade da AIDS, continua sendo uma angústia e um medo fundamental. Tanto o medo de contrair, quanto o medo de lidar com o doente na medida em que e isso vale até para outras doenças. A gente vê que a população tem dificuldade de lidar com certos cânceres quando a expectativa de vida é pequena e tal, não é? É isso. Eu acho que isso é uma questão muito importante para que a gente possa, nesse período, aprender a lidar com a doença e não... Porque o que nós temos hoje, né? Então, um pouco entrando na questão dos 30 anos de AIDS, eu até diria que nós, de fato, poderíamos falar que os anos 2000 talvez demarque outro período da AIDS, né? Nós temos um período que eu acho que foi muito bem retratado aqui, no mesmo período inicial, onde nós não tínhamos disponibilidade terapêutica, onde a sobrevida das pessoas com HIV era curtíssima, onde não conhecíamos exatamente, conhecíamos bem a forma de transmissão, mas não sabíamos muito bem como prevenir ou como sensibilizar a população para que ela pudesse fazer a prática segura e não se contrair com HIV. Hoje não. Hoje nós temos
medicamentos. Hoje, uma pessoa que descobre HIV no momento oportuno, ou seja, quando ela não tem nenhuma manifestação clínica, quando não tem comprometimento do sistema imunológico, e ela inicia o tratamento com tratamentos adequados, ela tem uma expectativa de vida que se aproxima muito da população em geral, da população não HIV. Nós sabemos como fazer da prevenção, né? É conhecido, todas as pesquisas mostram que 90% da população domina muito bem as formas de transmissão, usar preservativo, né? Fazer a negociação com o parceiro, com a parceira sexual, não compartilhar agulhas e seringas no uso de drogas injetáveis, ou seja, isso é de domínio da população. Entretanto, então, se isso marca uma outra época da AIDS, nós não podemos dizer que temos uma doença sob controle. Né? Hoje, no Brasil, são 30 a 40 mil novos casos da doença por ano. A cada ano são 11 mil pessoas que morrem. E elas morrem, não é, e assim, isso eu tenho segurança em dizer, elas não morrem por causa do vírus. Como nós temos conhecimento, como nós temos tecnologias, ela morre por uma questão absolutamente social, ou seja, por falta ou de intervenções eficientes que dê acesso a essas tecnologias, ou por um comportamento da própria sociedade que evita ter a prática que vá protegê-la ou buscar o serviço de saúde. Então, portanto, hoje, se o impacto da AIDS é importante na nossa sociedade, ele é importante de fato, isso se deve mais às questões sociais do que efetivamente à atuação de um vírus que nós sabemos como lidar com ele nos conhecimentos atuais. Então, e aí eu te perguntaria o seguinte, na verdade desdobraria o que você está falando, né? Te perguntando o seguinte, se do ponto de vista social que você está marcando, então, social em todos os níveis, quer dizer, do ponto de vista da informação, do acolhimento pelo meio onde aquele sujeito está, mas também do ponto de vista do acesso e da possibilidade de desenvolver hábitos para aderir aos tratamentos adequados. Quer dizer, a população tem condição de ter acesso fácil aos medicamentos e a condições de fazer isso? Mas eu quero que você responda no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já!